Vamos falar um pouquinho sobre as variações linguísticas. Conhecer um pouquinho dessa nossa língua portuguesa, uma língua tão bonita, né? E tão cheia de idiomas, de dialetos aí. É um português, é uma língua portuguesa tão assim, é, que ela pode sofrer muitas variações aí de região para região. E vamos entender um pouquinho por que ela sofre essas variações, né? Então, falar de variações linguísticas é muito importante, para a gente conhecer um pouquinho da nossa língua portuguesa. Então, a primeira variação que a gente pode falar é a variação sociocultural. Então, o que é sociocultural? Ela pode variar de acordo com a sociedade que você está inserida e de acordo com o meio que você também está inserido. Então, muitas vezes a gente fala assim, não, mas fulano fala errado, a gente pode, do exemplo a gente pode tirar até dos quadrinhos, né? Que a gente tem, assim, um exemplo muito, que é o Chico Bento, né? Aquela linguagem dele bem popular. Então, se você pega um texto do Chico Bento, ao ler, você percebe ali na forma dele falar, que não é um português que seria um português padrão, né? Um português bem elaborado, né? Um português que a gente aprende dos livros, nas escolas. Mas, semanticamente falando, é um português que ele é aceito. Por quê? Você entende o que o Chico Bento fala. Então, se você for analisar da forma semântica, você vai falar que está correto. Agora, se você for analisar da forma gramaticalmente falando, da língua padrão, a gramática normativa da língua portuguesa, não está correto, né? Então, você. Então, você não usa você usa você. Então, se você analisar os aspectos sócios, culturais de uma língua, a gente tem que analisar todos os mecanismos, modalidades que aquela língua tem, né? Que são as variáveis que aquela língua tem. Então, vamos falar um pouquinho de língua padrão e de língua não padrão, de língua formal e informal. A língua que aprendemos na sala de aula, com os professores, nos livros, é chamada de língua padrão, língua formal. Então, ela tem registros gramaticais dentro da norma gramatical, né? Agora, quando falamos espontaneamente, informalmente, e a forma coloquial, estamos falando de uma língua não padrão, né? Chamamos de a língua coloquial, uma língua bem espontânea, até informal de falar. Então, se você está conversando com seu colega, um grupo de amigos, né? É uma língua bem formal, uma linguagem que não vai preocupar com a gramática normativa, né? Então, ela vai se preocupar em passar aquela mensagem, ser entendido, mas não de utilizar os mecanismos modais da língua portuguesa, né? Então, existe duas variantes aí, a gramática formal, da língua formal, e a gramática da língua informal. Então, temos aí a língua padrão e a língua não padrão. Então, temos que ter atenção, porque na banca IBGP, como as demais bancas, é cobrado isso também. Vem o enunciado, vem as frases, né? Em que serão abordados dois tipos de linguagem. A linguagem padrão, que aprendemos na gramática, né? Normativa, e a linguagem não padrão, que é do dia a dia, uma linguagem mais coloquial, mais informal. Então, temos que aprender essas duas modalidades da língua, tá? Outra coisa também, a variação geográfica, que a gente tem que falar também, para variar de um estado para o outro. Então, o mesmo português, mas com sotaques, vamos falar assim, diferentes. Então, vamos supor, se você viajar daqui de Minas Gerais, que fala que mineiro tem mania, né, de falar uai, trem e outras gírias, né, entre aspas. Então, vamos viajar aí para a Bahia, vamos perceber que tem uns sotaques diferentes, dialetos diferentes. Vamos viajar também para outros locais, vamos perceber que essas modalidades diferenciadas ali, a mesma língua, mas com modalidades de expressar de formas diferentes, né? E as variações históricas também. Vamos pegar aqui um exemplo que é vossa mercê. Ficou vós mercê, você,
e VC agora, né? Ao escrever no dia a dia aí na linguagem digital, né? Quando você vai mandar uma mensagem MSN e uma mensagem WhatsApp, ficou VC. Então, ficou Vossa Mercê, vós me ser, você e VC. Então, essa questão histórica, essa variação histórica, a gente percebe muito na nossa linguagem. Então, muitas vezes, a gente lê um texto de Machado de Assis, você vai fazer, mas que português difícil, né? Um português diferente, um português mais arcaico, até entre aspas, muita gente fala isso, né? Porque o português, ele sofre essas variações ao decorrer do tempo, né? Então, isso é chamado de variação histórica, que ele vai sofrer essas modalidades, né, históricas de variação no decorrer do tempo. Outra questão também que a gente tem que analisar muito, além da variação histórica, a variação sociocultural, a variação geográfica, é o respeito que a gente tem, a gente fala sobre preconceito linguístico. Como eu falei no início, você pega uma historinha de Chico Bento, uma pessoa que reside na zona rural, ela vai ter um jeito de falar o português, uma modalidade da fala, né? Um pouco diferente da pessoa que reside na zona urbana. Então,